Olá, bom dia. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 em diante. Aqui está escrito: não devemos tentar a Cristo como algum dos israelitas o tentaram. Entendeu? Alguns naquele tempo. Não quer dizer que hoje estão tentando, não. Entenda só a história. Então, 1 Coríntios 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, ou todos passaram pelo mar, porque todos passaram. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos que estavam no Egito passaram pelo mar vermelho. E todos comeram de um mesmo maná espiritual. Então, todos comeram do mesmo maná. Qual maná? As orientações, os mandamentos de Deus, as direções de Deus, através de quem? De quem estava lá, de Moisés que trouxe eles. E todos comeram do mesmo maná espiritual e beber todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebia da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Então entenda só, então Deus não se agradou da maior parte dele, e eles foram prostrados no deserto. Uma coisa eu digo para você: se você não bebe, se você não come do manjar espiritual, não bebe, né, da bebida espiritual, não pense em você que você ficará impune se você estiver errado. Não, porque quem bebe, quem não bebe, se estiver errado, vai ser punido, vai ser julgado no grande dia. Quero dizer uma coisa para você: tem gente que diz assim, ler a Bíblia, escutar pregações e fazer algo que é errado é pior do que não ler, não ouvir e fazer aquilo que é errado. Não tem isso não. Não tem isso não. Vou dizer uma coisa para você: não existe isso não, viu? Nunca pense nisso, nunca se baseie nisso, e nunca queira ouvir, nunca queira ler, e nunca queira viver a, o Evangelho, ouvir o Evangelho. Não existe isso. Mesmo se você beber um manjar espiritual, mesmo se você comer um manjar espiritual, mesmo se você beber a bebida espiritual, e se você não fizer a vontade de Deus, você não entrará no céu. E se você não ouvir e não comer maná espiritual, você também não entrará no céu se não fizer a vontade de Deus. Tanto quem lê como quem ouve vai entrar no céu se fizer a vontade de Deus. Se crê e se fizer a vontade de Deus. E quem não lê e quem não ouvir, se não fizer a vontade de Deus, não vai entrar no céu. É a realidade, não tem condição. Não, aquele ali leu a Bíblia e cometeu isso, é pior do que nós. Nunca pense isso, você está se enganando se você pensar uma coisa dessa. Tanto quem lê como quem não lê, tanto quem ouve como quem não ouve, se tiver errado, está errado diante de Deus. Se tiver cometido pecado, cometeu pecado. Nunca pense que, não vou ouvir, não vou ler, não vou para um culto, para me se livrar, que você não se livrará. Olhar se você não estiver na situação, na condição pior do que aquele que lê, que ouve, que errou. Porque pelo menos aquele que lê, que ouve, que errou, está adorando, está lendo, está ouvindo, está querendo alguma coisa com Deus. Nunca pense nisso. Se algum servo do Satanás, do diabo, está lhe ensinando isso, ele está lhe levando para o inferno, está dando uma direção para você ir para o inferno. Porque tanto quem come um manjar espiritual, que se refere à palavra de Deus, os ensinamentos, os mandamentos, como quem bebe a bebida espiritual, que é a palavra, o manjar espiritual, as direções de Deus, tanto quem bebe como quem come o manjar espiritual ou a bebida espiritual, se não fizer a vontade do Pai, perderá a salvação no grande dia. E quem não come, quem não bebe, perderá também. Não tem para onde correr não. Se você estiver pensando nisso, ou eu ou você, tanto faz. Fulano ali está jogando capoeira, está no pecado. E você que já está na capoeira, você está em quê? Está no pecado, né? Então não tem isso não. O pecado é quando você faz o mal ao seu próximo. O que é fazer o mal? Quando você deixa de dar um prato de comida a alguém, quando você deixa de ajudar, quando você deixa de fazer o bem, você já está pecando. A Bíblia diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, já comete pecado. Uma pessoa que sabe fazer o bem, alguém está precisando um prato de comida, uma veste, não tem nada a ver com a vida dele. Isso aí é um pecado. É um pecado. Entendeu? Eu quero explicar para você, para que você não perca a sua salvação por causa de ninguém que tenha orientações erradas. Aqui, não devemos tentar a Cristo como alguns israelitas tentaram. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais todos estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, porque todos passaram pelo mar,
Quem estava no deserto, no Egito, passou pelo mar. E todos comeram e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos foram. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, que era a palavra, os ensinamentos de Moisés. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então Cristo estava seguindo ele, ajudando eles. Cristo estava alimentando eles já naquele tempo, antes dele vir à terra e ser crucificado e ressuscitar. Fez o que Deus fez, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Então veja que eles ouviram, eles comeram do manjar, beberam da bebida espiritual, mas a maior parte Deus não se agradou, porque eles desobedeceram. E hoje, se você ler e comer e desobedecer a Deus, você não vai estar agradável aos olhos de Deus. E quem não lê, quem não ouve, não obedece a Deus, também não vai estar agradável. Então vai estar agradável quem obedecer. Quem crê e obedecer. Então Deus abençoe você e sua família. Nunca pense que você que não lê, que não escuta, que não vai ao culto, que você está numa condição melhor do que aquela pessoa que lê, que ouve, que foi para o culto, que falhou. Nunca pense nisso não, que você está numa condição pior aos olhos de Deus. Bom dia para você. Siga sempre como um maná espiritual e beba a bebida espiritual que se refere à palavra de Deus. Amém? Bom dia para você.